Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Davi Buturi e nessa aula de probabilidade estatística a gente vai abordar as medidas resumo no tema de estatística descritiva. Essa é provavelmente a aula mais importante que a gente vai ter. Bora lá? Então, nessa aula aqui a gente vai, claro, começar fazendo uma revisão do conteúdo que a gente viu até agora. E aí a gente finalmente entra nas medidas descritivas ou nas medidas resumo, né, em estatística descritiva. A gente vai abordar 3 tipos de medidas diferentes: as medidas de tendência central, as medidas de dispersão e as medidas separatrizes. Né? Claro, tem outras medidas descritivas, como medidas de assimetria, medidas de kurtose, mas a gente, nesse primeiro momento, não vai se ocupar dessas medidas que são importantes, mas elas não são não são as primeiras que a gente calcula. Então, a gente sabe que a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente tem um conjunto de dados é buscar o resumo ou uma boa representação, uma condensação do nosso conjunto de dados, que é potencialmente muito grande. A primeira coisa que a gente faz é classificar as variáveis que estão observadas no nosso conjunto de dados. Dependendo do tipo de variável, a gente vai buscar representações gráficas ou tabulares que de forma adequada representam um tipo de variável e aquele conjunto de dados, né? Então a gente sabe que se a gente está trabalhando com uma variável qualitativa, então a gente pode usar gráficos de setores, gráficos de colunas ou gráfico de barras. E a gente vai usar uma tabela de frequências para resumir esse conjunto de dados. Por outro lado, se a gente está trabalhando com uma variável quantitativa contínua, a gente vai usar histogramas e polígonos de frequência para construir os gráficos adequados. E a tabela que a gente usa para resumir um conjunto de dados de variáveis quantitativas contínuas é a tabela de distribuição de frequências. Talvez a variável mais enjoadinha que seja para a gente trabalhar são as quantitativas discretas, que a gente pode usar praticamente qualquer coisa para representar as variáveis quantitativas discretas, dependendo do número de valores que ela assume naquela amostra particular. Se ela tiver muitos valores diferentes, a gente finge que ela é uma variável quantitativa contínua e usa as técnicas para variáveis quantitativas contínuas. Se por outro lado ela estiver assumindo poucos valores naquele conjunto de dados, a gente então finge que a variável quantitativa discreta é qualitativa e trabalha com ela como se ela fosse qualitativa. Então aqui está uma tabela de frequências típica, né? Então a gente tem aqui essa variável ncont, é uma variável quantitativa discreta, que é o número de pacotes contaminados, né? No exemplo que a gente abordou. Como tem poucos valores diferentes, eu usei uma tabela de frequências fingindo que essa é uma variável qualitativa, né? Frequência absoluta, o número de vezes que o valor 0 aparece, o número de vezes que o valor 1 aparece, e assim sucessivamente. Note que sempre soma o tamanho da amostra, é o total da frequência absoluta. E a frequência relativa é a frequência absoluta dividido pelo total. A frequência relativa sempre tem que somar 1. Se a gente estiver trabalhando com uma tabela com uma variável quantitativa contínua, então a gente pode resumir esses dados usando uma tabela de distribuição de frequências, que a gente constrói as classes ou por critérios estatísticos ou por familiaridade com os dados. São raros os casos em que a gente consegue de fato construir as classes baseado na familiaridade com os dados. Então, neste curso, a gente está adotando critérios estatísticos para construir as classes. Uma vez que a gente constrói as classes, tem várias formas de construir as classes. Eu ensinei uma forma, mas tem outras. A gente dispõe as classes da primeira coluna, a segunda coluna é composta pelos pontos médios de classe, que é simplesmente a média aritmética dos limites de classe. A frequência absoluta, que é o número de valores no meu conjunto de dados que cai no intervalo dado pela classe. Já que eu falei de intervalo, então eu vou falar desse símbolo aqui também, né? Esse símbolo aqui é equivalente a falar de um intervalo fechado à esquerda e aberto à direita, né? Então sempre que um valor no conjunto de dados é igual ao limite
ao limite superior de uma classe ou inferior de outra, ela é incluída sempre no limite inferior, né? Fechado à esquerda e aberto à direita. Uma vez que a gente tem a frequência absoluta, também soma o tamanho da amostra aqui embaixo, né? A frequência relativa é dada da mesma forma, que é da tabela de frequências, frequência absoluta sobre o total, frequência percentual, frequência relativa multiplicado por 100. Frequência absoluta soma o tamanho da amostra, frequência relativa soma 1, frequência percentual soma 100%. Uma vez que a gente tem a tabela de distribuição de frequências construída, a gente pode optar por representar a variável usando um histograma ou um polígono de frequências para essa variável. A gente vai classificar essa variável, a distribuição dos dados dessa variável, melhor dizendo, né, como simétrica, né, ou assimétrica. Assimétrica à direita tem um buraco aqui na direita, assimétrica à esquerda tem um buraco aqui na esquerda. Essa classificação é importante porque, pelo menos nesse curso introdutório à probabilidade estatística, as nossas técnicas inferenciais que a gente vai ver lá no final vão ser válidas apenas se a gente estiver nesse caso aqui, no caso simétrico. Bom, antes da gente propriamente dito entrar nas medidas de resumo, eu vou passar essa noção de técnicas de somatório, apesar de eu acreditar que você já tenha certa experiência com essa simbologia matemática, né? Então, a gente vai usar bastante essa notação por índices, né? Então, se a gente tiver aqui, se eu aparecer xi, eu estou falando de qualquer um desses valores de valores de x, né? Então, se eu tenho uma amostra de tamanho nzinho, então eu posso, nessa amostra eu observei uma variável que assumiu diferentes valores, né? x1, x2, x3, x4, xn, né? O xi é algum valor assumido, né? Algum valor aqui dentro dos n valores possíveis assumidos por essa variável que eu medi na minha amostra. A letra I é o que a gente chama de índice, né? Bom, uma vez que eu tenho essa ideia em mente, eu vou usar uma letra grega, o sigma maiúsculo, né? Para denotar a soma, né? Então, se eu falar que eu quero a soma das xi para indo de 1 até n, eu estou falando que a gente vai fazer a mesma coisa aqui. x1 mais x2 mais xn, né? Então é isso que quer dizer essa simbologia aqui, somatório da xi para indo de 1 até n. Eu poderia ter, se eu tivesse uma amostra de tamanho 3, por exemplo, para o somatório de xi para indo de 1 até 3 é simplesmente x1 mais x2 mais x3, quaisquer valores que esses x estiverem assumindo na minha amostra em particular. O somatório tem algumas propriedades interessantes, né, que facilitam a vida da gente. Então, se eu tiver aqui a, b e k constantes e x e y variáveis, né, a gente vai ter que o somatório de uma constante vezes a variável vai ser a constante em evidência vezes o somatório. Quer dizer que ao invés de eu multiplicar todos os valores das xi por essa constante, eu posso simplesmente somar primeiro os valores da xi e depois fazer a multiplicação pela constante. Porque veja só, somatório de axi para indo de 1 até n é a mesma coisa que ax1 mais ax2 mais axn, né? O que acontece aqui? Todo mundo tem a, né? Então eu posso fazer a que multiplica x1 mais x2 mais xn. E aí, isso da x1 mais x2 mais xn é o somatório da xi para indo de 1 até n, né? Então é por isso que essa propriedade aqui é uma propriedade simples, né, do somatório. Se eu estiver trabalhando com duas variáveis, e claro que elas têm que ter o mesmo índice, né? Então o somatório de indo de 1 até n de x
xi, yi, eu vou fazer primeiro o produto par a par, depois que eu vou somar. Eu não posso fazer, é preciso diferenciar o somatório de xi, yi é diferente do produto da soma de xi pela produto da soma de yi. Né? Neste caso aqui, eu faço o produto primeiro e depois somo. Nesse caso aqui, eu faço a soma primeiro e depois o produto. Né? Então, é importante diferenciar isso. E claro que neste caso aqui, né, neste caso aqui, as variáveis têm que ter o mesmo comprimento, né? Tem que ter medido o mesmo tamanho, o índice é o mesmo, para indo de 1 até n. Essa terceira propriedade aqui decorre das outras duas, né? Então, somatório de AXI mais BYI, o que vai ser? Eu coloco o A em evidência, né? Assim como eu fiz na propriedade 1 aqui. Aí, para o BYI eu também vou colocar o B em evidência, só que aí a soma tanto faz em que ordem a gente faz, por isso que a gente tem essa permissão de fazer essa conta à esquerda desse jeito à direita. E talvez uma das propriedades mais importantes que a gente tem que reparar, porque acontece bastante erro nessa última propriedade do somatório aqui, é que o somatório da constante, veja, ela não tem índice aqui, está sem nenhum tipo de índice, e então o somatório de K vai ser K mais K mais K mais K n vezes, por isso dá n vezes K. E é importante notar que o índice não está presente naquilo que eu estou somando, tá? Então eu estou somando coisas iguais aí. Bom, esse exemplo eu vou deixar para fazer com vocês no encontro síncrono. Então, lembre de me cobrar o exemplo, porque às vezes eu posso esquecer de que eu falei que ia dar esse exemplo, mas você pode me cobrar no nosso encontro síncrono. Tá? Bem, as medidas de tendência central, que são as primeiras que a gente vai calcular para resumir um conjunto de dados, né? Entre as nossas medidas resumo, elas procuram representar o nosso conjunto de dados em um único valor informativo, que vão dar uma ideia do centro da distribuição, né? Como o próprio nome já diz, medida de tendência central. Ela vai informar mais ou menos em torno de que os nossos valores estão. Né? A gente vai estudar 3 tipos de médias diferentes. Né? Vamos estudar a moda e a mediana como medidas de tendência central. As primeiras 3, né, a gente vai estudar a média aritmética. Essa vai ser a última vez que eu vou falar o termo média aritmética, porque na estatística a média aritmética tem uma posição de destaque devido a propriedades matemáticas e propriedades estatísticas que ela possui. Então, a partir dessa aula, toda vez que eu me referir à média, eu vou estar dizendo a respeito da média amostral. A gente vai falar da moda e da mediana. Bem, a média aritmética, como você já deve imaginar, você simplesmente soma todos os valores que você tiver no seu conjunto de dados e divide pelo número de dados que você tem, né? Divide pelo número de coisas que você somou. A moda é o valor que mais repete no conjunto de dados, e a mediana depende da organização do conjunto de dados de forma ordenada, do menor para o maior. Uma vez que você organizou o conjunto de dados do menor para o maior, a mediana vai ser aquele valor ou aqueles valores que ocupam a posição central no conjunto de dados. Então, metade dos dados são menores do que a mediana, metade dos dados é maior do que a mediana. A mediana está na posição de 50% aí no conjunto de dados ordenados. Então, aqui as definições, né? Da média aritmética, da moda e da mediana. E a média, a gente pode pensar a média populacional e a média amostral. A média populacional, essa fórmula aqui da média populacional só é válida quando a gente tem um censo, né? Quando eu visito todo mundo na população, quando eu consigo conhecer todas as unidades elementares que compõem a população. Então, se nzão é o tamanho da população, a minha média mi, né, essa letra grega mi, vai ser 1 sobre nzão, somatório das xi para indo de 1 até nzão.
Raramente essa média populacional é possível de ser calculada, porque primeiro ela depende de um censo, segundo ela depende que o tamanho da população seja finita e enumerável, né? Então isso aqui, essa média populacional aqui, ela é raramente calculada, pelo menos não dessa forma. A gente vai estudar lá nos modelos probabilísticos formas teóricas de média populacional que são muito mais interessantes do que essa. Já a média amostral, isso daqui vai aparecer bastante no nosso curso, que é o x-barra, né? Então toda vez que aparecer x-barra, você já entende que se trata de uma média amostral, né? Que é simplesmente o somatório de todos os valores do seu conjunto de dados dividido pelo tamanho da sua amostra, nzinho aqui, né? A mediana tem essa função de dividir o conjunto de dados ao meio, né? Então eu vou ordenar o conjunto de dados, só que ela depende se o tamanho da amostra é ímpar ou par. Então veja só, tá vendo que aparece um parênteses aqui? Quando aparece o parênteses, eu estou falando do conjunto de dados ordenado, estou falando da posição. O que vem dentro do parênteses é a posição no conjunto de dados ordenados. Vou dar um exemplo aqui. Imagina uma amostra de tamanho 5, em que o meu primeiro valor observado foi 2, o meu segundo valor observado foi 1,7, o meu terceiro valor observado foi 4,5, o meu quarto valor observado foi 2,5 e o meu quinto valor observado foi 7, por exemplo. Então veja só, eu vou ordenar esse conjunto de dados. Veja que o meu tamanho de amostra aqui é 5, né? Então é ímpar. Mas eu vou ordenar meu conjunto de dados, primeiro passo. Meu x parênteses 1 é o menor valor que está aqui, é o mínimo da xi. O menor valor que eu tenho aqui é 1,7, que equivaleu ao meu x2, mas isso não importa mais. O meu segundo menor valor, o meu x2, é igual a 2, né? Meu x parênteses 2 é igual a 2. O meu x3 é 2,5, o meu x parênteses 3 é 2,5. O meu x parênteses 4 é 4,5. E o meu x parênteses 5 é igual a 7. O x parênteses 5 equivaleu ao x5 aqui, mas por obra do acaso, tá? Então veja, a mediana fala para a gente pegar o valor no conjunto de dados ordenados que está na posição n mais 1 sobre 2. Como o meu n é 5, então fica 5 mais 1 sobre 2. Dá 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. Portanto, a minha mediana é o x que está na posição 3. Esta aqui é a minha mediana. A minha mediana é igual, nesse conjunto de dados, é igual a 2,5, que é o valor de x na posição 3, né? Então esse é o meu valor da minha mediana nesse conjunto de dados. Por outro lado, se eu tivesse aqui com um conjunto de dados par, né, vamos supor que eu tinha uma outra observação, um outro x6 aqui, que era igual a 7,7. Né? Se o meu conjunto de dados é par, então o que acontece aqui? Eu preciso ordenar o conjunto de dados de forma que o meu x6 também vai coincidir com o x6 lá de cima. O x parênteses 6 coincidiu com o x6. Então, 7,7 é o meu maior, o máximo dos meus dados observados. Como o tamanho da amostra agora é par, igual a 6, né, eu preciso usar essa outra fórmula para calcular a mediana. Que ela fala para calcular a média aritmética, aqui sim é uma média aritmética, entre o x que está na posição n sobre 2, então 6 sobre 2 igual a 3, e o x que está na posição n mais 2 sobre 2. Então 6 mais 2 sobre 2. 6 mais 2, 8, dividido por 2, 4. Então, a minha mediana, nesse caso, para o n par, vai ser, a minha mediana vai ser o x que está na posição 3, mais o x que está na posição 4, dividido por 2. Então, o x da posição 3 é 2,5, o x que está na posição 4 é 4,5, então dividido por 2. 2 mais 4,
2 mais 4, 6. Meio mais meio, 1. Então ficou 7 sobre 2. Então a minha mediana nesse caso deu 3,5. Note que quando o meu tamanho de amostra for par, o valor da mediana não vai estar no conjunto de dados. Porém, quando o tamanho da amostra for ímpar, o valor da mediana estará sim, será igual a um dos valores do conjunto de dados. Tranquilo? Este exemplo a gente vai resolver no nosso encontro síncrono, né? Que a gente vai obter aqui as medidas de tendência central nesse conjuntinho de dados aqui. Você pode já tentar por você mesmo resolver, obter a média, mediana e a moda desse probleminha aqui e tirar as dúvidas no encontro síncrono. A média, a mediana e a moda tem uma propriedade interessante. As da média são decorrentes já da propriedade do somatório. A da moda e da mediana, elas não estão associadas ao somatório, mas elas possuem essa mesma característica da média na questão de quando a gente soma ou multiplica uma constante. Soma, você pode entender subtração também, né? Porque é simplesmente somar uma constante negativa. Ou a multiplicação, você pode entender também como divisão, porque a divisão é só a multiplicação pelo inverso, né? Então, quando eu tenho uma constante somada no meu conjunto de dados, ao invés de eu somar em todos os valores, eu posso simplesmente somar diretamente na média ou multiplicar diretamente na média. Somar diretamente na mediana ou multiplicar diretamente na mediana. A mesma coisa para a moda. Isso daí permite que a gente faça um cálculo mais rápido, ao invés de fazer somar a constante, multiplicar a constante em cada um dos valorzinhos. Isso é útil em casos que a gente percebe que houve um erro de medição, por exemplo, em todas as observações depois que a gente tinha já obtido as medidas de tendência central. Qual que é a vantagem e desvantagem de usar uma ou outra medida de tendência central para o nosso conjunto de dados? Bom, a média tem propriedades matemáticas e estatísticas simples, né? Elas são interessantes do ponto de vista matemático e estatístico. Acontece que ela é influenciada por valores extremos. A mediana tem características matemáticas, teóricas, muito mais complicadas e envolvem estudar as propriedades da mediana de forma mais aprofundada leva a complicações matemáticas. Mas ela, por outro lado, não tem problemas com observações extremas. O que seria a presença de observações extremas no conjunto de dados leva a distribuições assimétricas, né? Então, quando a gente tem distribuições assimétricas no conjunto de dados, a gente vai preferir usar a mediana no lugar da média. Acontece que quando a gente está no caso perfeitamente simétrico, tanto faz se você usa média ou mediana ou moda. Só que a média tem essas facilitações matemáticas. Veja só o que eu quero dizer com a influência por observações extremas. Vamos supor que a gente tem um conjunto de dados assim. x1 igual a 1, x2 igual a 3, x3 igual a 6 e x4, um conjuntinho de dados só com 4 valores, e x4 igual a 10, tá? Então, a gente vai calcular aqui o x barra. Vou colocar vamos colocar mais um valor aqui, né? Ao invés de trabalhar com 4, porque trabalhar com 4 que é par, dificulta a gente calcular a mediana. Então, x5 igual a 5, por exemplo. Para esse conjuntinho de dados, que eu vou chamar conjuntinho de dados A, a média dele, o x barra A, vai ser 1 mais 3 mais 6 mais 10 mais 5, né? Dividido por 5. Então fica 1 mais 3, 4, mais 6, 10, mais 10, 20, mais 5, 25. Então, a minha média aqui, 25. Já a minha mediana, vai falar para pegar o valor de x na posição 5 mais 1 sobre 2, é o x que está na posição 3 no conjunto de dados ordenados.
Então, a minha ordem fica 1, 3, 5, 6, 10. A minha mediana, né, o meu x3 é igual a 5, né? Vamos ordenar aqui. 1, 3, 5, 6 e 10. O x que está na posição 3 é 5. Então, minha mediana é 5. Beleza? Agora, imagina um outro conjunto de dados aqui, que eu vou chamar de B, em que a minha última observação não é igual a 5. Ela é igual a 100, por exemplo. Opa. Deixa eu apagar tudo. E a gente começa de novo. Então, vamos no nosso conjunto de dados B aqui, em que x1 é igual a 1, x2 igual a 3, x3 igual a 6, x4 igual a 10, x5 igual a 5. Vamos supor, nesse conjuntinho de dados aqui, que ao invés do meu x4, do meu conjunto de dados original, que ao invés do meu x4 ser 10, o meu x4 é igual a 100, por exemplo. Então, o que vai acontecer aqui? O meu x barra b vai ser 1 mais 3, mais 6, mais 100, mais 5. Né? Então, ficou 1 mais 3, 4, mais 6, 10, mais 5, 15, mais 100, 115 dividido por 5. Vou fazer a continha aqui rapidamente na calculadora. Então, ficou 115 dividido por 5, que dá 23. Então, veja, a gente saiu de uma média que era 5 e foi para uma média 23 só porque a gente alterou um único valor no conjunto de dados. Porém, a mediana, ordenando o nosso conjunto de dados aqui, 1, 3, 5, 6 e 100. A mediana continua estando na posição 3 e ela continua sendo igual a 5. Quer dizer, apesar de eu ter alterado uma observação extrema de 10 para 100, a mediana permaneceu idêntica. Por outro lado, a média houve um impacto na média bastante surpreendente, que ela saiu de 5 e foi para 23. Então, a gente estava no nosso conjunto de dados A, a gente tinha uma distribuição simétrica. No conjunto de dados B, uma distribuição assimétrica. A gente percebeu que no conjunto de dados simétrico, a média e a mediana foram equivalentes, então eu poderia optar por qualquer uma das duas medidas de tendência central para representar a centralidade do meu conjunto de dados. Porém, quando eu tive a presença de uma observação extrema, de um caso assimétrico, a média não representa bem a tendência central do meu conjunto de dados, porque ela foi fortemente influenciada por aquela única observação que destoava das demais. Eu falei um pouquinho mais cedo que a gente iria estudar outros dois tipos de médias, né? A média, além da média amostral, ou a média aritmética, a gente ia estudar a média geométrica e a média harmônica. A média aritmética, a média geométrica e a média harmônica formam o conjunto das três médias pitagóricas, né? Que foi o Pitágoras que pensou nesses três tipos de médias. Isso daí lá na matemática. Na estatística, essas médias têm propriedades e usos diferentes, né? A gente usa a média geométrica principalmente quando a gente está pensando em tomar médias de variáveis medidas em escalas muito diferentes. Então, a média geométrica tem essa propriedade de facilitar, ou melhor, de representar bem uma média de variáveis que foram medidas em escalas que têm diferentes ordens de grandeza. Né? Por exemplo, peso e altura. Né? Peso, altura medida em metros, fica lá variando entre, sei lá, 1,40 m e 2,10 m, ou 1,30 m e 2,10 m de adultos. Enquanto o peso pode variar de 50 até 150 ou algo assim, né? Então as escalas são muito diferentes
Então eu quero tirar uma média para um elemento amostral dessas duas grandezas, eu posso usar a média geométrica. Já a média harmônica, né, veja só, eu vou explicar o cálculo da média geométrica, né, como é que se dá. A gente tinha aqui o x barra g, né, a média geométrica de um conjunto de dados de tamanho n, né, de um tamanho amostral n, é dado pelo produtório das xi. Então, se o somatório das xi eu faço x1 mais x2 mais xn, o produtório, para indo de 1 até n, da xi, como o próprio nome já entrega para a gente, é x1 vezes x2 vezes xn, né, o produtório das xi. Uma vez que eu calculo o produtório, eu tiro a raiz enésima desse produto. Né? Enquanto na média aritmética a gente divide por 1 sobre n, na média geométrica a gente toma a raiz da enésima desse produtório. A média harmônica ela tem outros usos diferentes da média geométrica, principalmente em computação. Então, se você é aluno da computação, a gente vai explorar melhor as questões de média harmônica a partir da questão da medida f, que tem aplicações no aprendizado de máquinas. E a média harmônica, ela também funciona, também tem utilidade no cálculo de médias de taxas, né? Então a gente faz o seguinte, o x barra h, né, a minha média harmônica, é o inverso do é o inverso da média do somatório dos inversos, né? Então eu preciso, primeira coisa que eu faço, eu tenho os valorezinhos xi, eu tomo os inversos deles, de 1 sobre os valores da amostra. Somo 1 mais x, então fica 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn. Vamos supor que isso aqui dê um valor azinho qualquer. Então eu vou pegar a minha média harmônica, vai ser tamanho da amostra sobre esse valor azinho aqui que deu. Né? Essa vai ser a minha média harmônica. Ela dá um trabalhinho para calcular na mão, né? Bem, uma vez que tenhamos obtido as medidas de tendência central, o nosso próximo passo para caracterizar o nosso conjunto de dados é calcular as medidas de dispersão. Toda medida de tendência central deve vir acompanhada de uma medida de dispersão, porque só a centralidade não é suficiente para caracterizar um conjunto de dados. Mas o que são as medidas de dispersão? Elas procuram medir a variabilidade. Então eu vou te dar um exemplo aqui de dois conjuntos de dados. Imagina o conjunto A, que tem os valores observados foram 1, 1, 1, e o conjunto B, 1, 2, 3, 4. Eu pergunto para você, qual que é, entre A e B, qual desses conjuntos de dados apresenta maior variabilidade? Muito provavelmente, de forma intuitiva, você vai me responder que é o conjunto de dados B. Afinal de contas, todos os valores no conjunto A são iguais. Então, ele não tem variabilidade nenhuma. A gente poderia falar assim, ó, zero variabilidade, né? Apesar de a gente não saber qual a variabilidade do conjunto de dados B, a gente consegue já imaginar que se trata de uma variabilidade. Positiva. Então, as medidas de dispersão vêm para a gente quantificar o quão grande é a variabilidade num conjunto de dados. E a gente já percebe aqui que o menor valor possível para uma variabilidade acontece quando todos os valores são iguais e ela é zero. Quer dizer que se você estiver trabalhando, calculando com as medidas de dispersão, as medidas de variabilidade, e você obtiver um valor negativo, você já sabe que você errou alguma coisa na conta. Porque as medidas de dispersão assumem valores iguais a zero ou maiores do que zero, né? Porque não tem como um conjunto de dados ser mais igual que todos os valores dentro dele iguais. A gente vai estudar aqui algumas medidas de dispersão, né?
a variância, a amplitude, o desvio absoluto médio ou o desvio absoluto mediano também funciona, e o desvio padrão. A amplitude, você já tem uma ideia do que se trata, né? E o desvio absoluto médio é uma outra medida que a gente vai estudar, apesar de não dar muita atenção para ela, porque a gente vai focar principalmente na variância e no desvio padrão. A variância e o desvio padrão são as medidas de dispersão que a gente prefere acompanhar junto com a média, devido a algumas propriedades matemáticas interessantes também dessas medidas de variância e desvio padrão. Eu posso usar, quando eu vou usar a mediana, eu posso usar o desvio absoluto em relação à mediana também como uma medida de dispersão, apesar do nosso foco aqui ser a média amostral e variância e desvio padrão amostrais também, né? Então a gente vai ver, aí tem as definições, mas vamos olhar as fórmulas, que eu acho que fica mais fácil a gente enxergar como que se dá o cálculo dessas medidas de dispersão. Bem, a amplitude é simplesmente o maior valor menos o menor valor. Razão, máximo das xi menos o mínimo das xi. Já a amplitude a gente já até calculou na hora de construir a tabela de distribuição de frequências, né? Bem, o desvio absoluto médio é dado pela diferença, eu pego cada um dos valorzinhos da minha amostra, subtraio a média ou a mediana, poderia ser a mediana também, né? Subtraio a mediana, pego o valor absoluto, ou seja, pego o módulo, desprezo o sinal, somo todos os valores absolutos dessas diferenças aqui e divido pelo tamanho da amostra. Dá um exemplozinho, né? Vamos supor que a gente tem os valores observados. x1 igual a 1, x2 igual a 2,5, x3 igual a 3,5. Tá bom, né? Então, com esses valorzinhos, o primeiro passo é calcular a média ou a mediana. Bom, o x barra vai ser 1 mais 2,5 mais 3,5 sobre o número de coisas que eu somei, que é 3. Então fica 2 mais 3, 5, mais 1, 6, mais 1, 7, dividido por 3. Então, o nosso x barra aí deu... Opa, o que aconteceu aqui? Deu 7 sobre 3. Eu preciso da calculadora para resolver essa continha. 7 dividido por 3, 2,33 aproximadamente, né? Então 2,3, vamos aproximar para 2,3 mais fácil, né? Beleza. Aí eu vou fazer x1 menos x barra. Bom, x1 é 1, menos 2,3, que é a média amostral, deu menos, né, 1,3. 1 menos 2,3 menos 1,3. Eu preciso calcular tudo na calculadora, gente, porque eu sou ruim demais com conta de números, sabe? Eu prefiro fazer as contas usando letra. x2 menos x barra, meu x2 é igual a 2,5 menos 2,3, então aqui a diferença deu 0,2. E x3 menos x barra vai ser 3,5 menos 2,3, que é a média, né? Então 3,5 menos 2,3, 1,2. Qual que é o próximo passo agora? Eu vou esquecer o sinal, vou ignorar o sinal, vou colocar todo mundo com mais, porque tem o módulo, né? Então, o somatório do módulo de xi menos x barra vai ser 1,3 mais 0,2 mais 1,2. Então, ficou 1 mais 1, 2, 0,3 mais 0,2, 0,5, 2,5, 2,7. Então, o meu Dzão, que é o desvio absoluto médio, deu 2,7 dividido pelo tamanho da amostra, que é 3. Então, ficou 2,7 sobre 3. 0,9 é o meu desvio absoluto médio para esse conjunto de dados. Poderia usar, ao invés do x barra aqui, a mediana. A minha mediana seria 2,5. E aí eu ia proceder da mesma forma, só que onde está 2,3, eu ia usar 2,5 para fazer o cálculo.
Uma coisa interessante, que são as medidas que a gente mais vai usar como medidas de dispersão, que é a variância e o desvio padrão. A variância, assim como a média, tem a opção dela, a opção da variância populacional, mas ela também só vai funcionar naquelas mesmas condições que a fórmula da média populacional funciona, né? Sigma minúsculo ao quadrado é a variância populacional, desde que eu conduza um censo na população que é finita e enumerável, né? N é menor que infinito e N pertence aos números inteiros, né? Então essas são as duas condições para a gente calcular. Como que eu faço? Como que eu calculo a variância populacional? Conduzo o censo em uma população finita e enumerável, pego cada um dos valorezinhos do censo, subtraio a média populacional, né? Elevo ao quadrado. Aí sim eu somo todo mundo e divido pelo tamanho da população. Por outro lado, se eu for calcular a variância amostral, que é muito mais útil, né? Então, se eu for calcular a variância amostral, com base nos dados da minha amostra, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar cada um dos valorezinhos da minha amostra, subtrair a média, elevo ao quadrado, somo todo mundo, divido pelo tamanho da amostra menos 1. Por que o tamanho da amostra menos 1? Esse é um assunto que no final do curso eu vou comentar mais uma vez. Isso daí está associado com questões de viés estimadores, mas quando for o momento a gente chega lá. Então esse aqui, o S2, é o melhor estimador da variância amostral, é por isso que a gente usa ele. Ele tem propriedades estatísticas interessantes. É melhor dividir por n menos 1 do que por n, apesar de que quando o tamanho da amostra é muito, muito grande, não vai fazer muita diferença. A segunda medida de dispersão associada, quer dizer, uma outra medida de dispersão associada à variância é o desvio padrão. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, o que a gente costuma fazer quando está calculando essas coisas na mão é calcular primeiro a variância e depois o desvio padrão, porque a gente depende de uma raizona quadrada aqui em tudo, né, para calcular o desvio padrão. Então a gente calcula primeiro o que está dentro, o que está a variância, e depois tira a raiz para obter o desvio padrão. Porque a gente já chega lá. Vamos dar uma olhada como que se calcula a variância, tá? Então o que a gente tem que fazer aqui é também subtrair cada um dos valorezinhos da média. Então a gente sabe, para esse conjuntinho de dados aqui, x1 menos x barra deu menos 1,3, x2 menos x barra deu 0,2, x3 menos x barra, o nosso x3 é 3,5, a média amostral aqui nesse caso deu 2,3, então aqui 1,2. Só que agora eu tenho que fazer o somatório de xi menos x barra ao quadrado. Então eu preciso fazer menos 1,3 ao quadrado. Como eu estou elevando ao quadrado, também o sinal vai embora, né? Mais 0,2 ao quadrado, mais 1,2 ao quadrado. Vou fazer essas continhas na calculadora. Então, 1,3 vezes 1,3, 1,69. Então fica 1,69 mais 0,2 vezes 0,2, 0,04. Mais 1,2 vezes 1,2, acho que dá 1,44. Isso mesmo. 1,44. Então vamos somar aqui. 1,69 mais 0,04 mais 1,44. Deu 3,17. Acabou? Não. Para eu calcular o S2, então eu tenho que fazer 3,17 dividido pelo tamanho da amostra, que é 3, né? Meu N é 3, menos 1. Então, 3,17 dividido por 2, aproximadamente aí 1,58 é o que seria a variância amostral nesse problema aqui. E o desvio padrão, o meu S, raiz quadrada de S2,
né? Não cancele a raiz aqui, por favor, senão você vai fazer besteira. Raiz quadrada de 1,58. A raiz quadrada tem que fazer aí, aí você faz na calculadora a raiz quadrada de 1,58. Nós vamos também obter as medidas de dispersão para esse conjuntinho de dados, que é o mesmo exemplo anterior, só que no exemplo anterior eram as medidas de tendência central. Isso daí a gente resolve no encontro síncrono. Tem observações importantes que a gente tem que fazer a respeito dessas medidas de tendência central e das medidas de dispersão. Tudo que eu apresentei aqui servem para dados não agrupados, ou seja, para os dados crus. Existem, dependendo do material de estatística que você tiver usando, dependendo do livro, ele vai dar a opção de usar fórmulas para dados agrupados. Esse uso dos dados agrupados estão caindo em desuso, porque essas fórmulas, além de elas serem mais complicadas, elas têm maior perda de informação. Por quê? São cálculos, né, de medidas de tendência central e de dispersão que são baseados numa tabela de distribuição de frequências. Então você não tem mais os dados originais, precisa aplicar a questão da hipótese tabular básica, em que você considera que todas as observações que caem em uma determinada classe é igual ao ponto médio de classe, né? Então há perda de informação, e você só é útil quando você não tem outra opção além dessa tabela de distribuição de frequências para obter as medidas de tendência central. Está caindo em desuso porque era comum se armazenar apenas já os dados resumidos nas tabelas. Hoje a gente tem potencial para armazenar os dados crus muito maior do que se tinha antes. Então é por isso que, além das formas para dados não agrupados serem mais simples e mais informativas, não tem nenhuma razão para a gente não armazenar os dados crus, ao invés de já armazenar eles de alguma maneira condensada. A gente não calcula moda para variáveis contínuas. Claro que se a gente tiver construir um histograma para essas variáveis, a gente pode olhar qual é a classe que contém a moda, ou seja, qual é a classe que tem a maior frequência absoluta, né, ou maior frequência relativa. Isso daí vai dar indicativos da moda da variável. Porém, não existe moda para variáveis contínuas, uma moda exata, porque eu expliquei para você que a moda que as variáveis contínuas elas são limitadas apenas pela precisão do instrumento de medida. Então, se eu tivesse infinitas casas decimais em uma medição qualquer, né, não haveria repetição. Né? Então, por isso que existe essa ideia da ausência de moda para variáveis contínuas. Apesar de eu poder aproximar, como eu acabei de dizer, a observar a classe de maior frequência em um histograma, por exemplo. A média sempre vai ter a mesma unidade de medição dos dados originais. Então, se eu fiz medições em minutos, a média vai ser, em média, tantos minutos. Se eu fiz medição de altura em centímetros, a média vai ser tantos centímetros, né? Aí entra a questão das medidas de dispersão. A variância, ela vai ter a unidade ao quadrado dos dados originais. Então, quando eu for calcular a variância, porque eu elevei as diferenças entre dos valores observados e da média ao quadrado, a unidade também vai sair ao quadrado. Então eu vou ter lá, se eu medir tempo em minutos, a variância vai sair em minutos ao quadrado. Se eu medir altura em centímetros, a variância vai sair em centímetros ao quadrado. O que fica difícil de interpretar. Por isso que a gente gosta de tirar a raiz quadrada da variância, que a gente chama de desvio padrão, né? E aí sim o desvio padrão tem a mesma unidade dos dados, por isso a gente gosta de acompanhar sempre a média do desvio padrão com medida de tendência central acompanhada de uma medida de dispersão. Pessoal, então as medidas separatrizes, elas são destacadas das medidas de tendência central de dispersão, que devem sempre vir juntas. As medidas separatrizes, ou medidas de posição também, elas funcionam
elas são úteis por si só, né? A gente já até estudou uma medida separatriz, né? Que é a mediana. A mediana é uma medida separatriz no sentido que ela divide a série de dados em duas partes iguais, né? Então, a gente vai estudar outras medidas separatrizes que a gente pode ter interesse em dividir um conjunto de dados em 3, 4, 10, sei lá, 100 partes iguais, se for o caso, né? Então, dependendo de quantas partes eu for dividir esse conjunto de dados, eu vou dar nomes diferentes para as medidas separatrizes. E as principais medidas separatrizes são os tercis, os quartis, os decis e os percentis, né? Os tercis dividem a série de dados em 3 partes iguais, os quartis em 4 partes iguais, os decis em 10 e os percentis em 100 partes iguais. Note que, para dividir em 3, a gente tem duas medidas. Então, existem dois tercis, o T1 e o T2. Os quartis, existem 3 quartis, o Q1, o Q2 e o Q3. Os decis, que vai dividir o conjunto de dados em 10 partes iguais, existe o primeiro decil, o segundo decil até o nono decil. Então, são 9 decis diferentes. Mas por que isso, Davi? Pensa só que você tem uma barra de chocolate aqui que você vai dividir em 2 pessoas, igualmente, né? Você precisa fazer quantos cortes? Apenas um, né? Então, a mediana, por exemplo, né? A mediana divide a nossa barra de chocolate em 2 partes com uma única medida. Se a gente for dividir essa mesma barra de chocolate para 3 pessoas, então a gente vai fazer 2 cortes, né? Seriam os tercis, o T1 e o T2. Se a mediana deixa 50% dos dados para trás, né? Ela divide o conjunto de dados ao meio, né? Então 50% dos dados são menores do que a mediana. A gente tem que 33,3% dos dados são menores que o primeiro tercio. E 66,66% são menores que o segundo tercio. A mesma coisa vai acontecer para os quartis, né? Se eu for dividir o conjunto de dados em 4, então eu vou fazer 3 cortes, né? 1, 2, 3. O primeiro quartil deixa 25% dos dados para trás. O segundo quartil deixa 25 mais 25%, então deixa 50% dos dados para trás. E o terceiro quartil, 75% dos dados para trás. O que é interessante notar é que existe uma equivalência entre o segundo quartil e a mediana, porque ambos deixam 50% dos dados para trás, né? E sempre, assim como a mediana, as medidas separatrizes dependem, é claro, do conjunto de dados ordenados do menor para o maior. Os decis, o primeiro decil deixa 10% dos dados para trás, o segundo decil 20%, o terceiro 30%, até o nono que deixa 90% dos dados para trás. Então tem 10% dos dados maiores que o nono decil. Os percentis vão fazer a mesma coisa, só que de 1 em 1%. E como a gente obtém essas medidas de tendência, essas medidas separatrizes? As medidas separatrizes, como eu acabei de dizer, dependem dos dados ordenados, né? X parênteses 1 é igual ao mínimo, né? O mínimo da xi. O x parênteses n é o máximo da xi. Então a gente está organizando o conjunto de dados do menor para o maior. Para a gente obter qualquer uma das medidas separatrizes, a gente vai calcular essa quantidade aqui, P estrela, que depende do tamanho amostral, n, do número de partes que eu quero dividir o conjunto de dados. Então, se eu estiver calculando os tercis, isso aqui eu vou sempre substituir o número de partes por 3. E aí a ordem vai depender. Como eu estou dividindo o conjunto de dados em 3, ou eu vou ter o primeiro tercio, aí eu substituo ordem por 1, e o segundo tercio, aí eu substituo a ordem por 2. Se eu estiver calculando, por outro lado, os quartis, então meu tamanho amostral vai ser n, o número de partes 4, e a ordem aqui eu substituo por 1, por 2 ou por 3, se eu quiser calcular o Q1, o Q2 e o Q3. Né?
Isso vai funcionar para os decis e para os percentis também. Se for decil, eu vou substituir o número de partes por 10 e a ordem aqui pode ser 1, 2, 3, 4, 5 até 9. Se eu estiver calculando os percentis, o número de partes vai ser 100 e aí eu posso ter 1, 2, 3, 4 até 99, né? Como é que eu faço isso então? Uma vez que eu calculo o P estrela, de acordo com o que eu quero, com a medida separatriz que eu quero obter, eu vou pegar o valor no conjunto de dados que está na posição P estrela. Se o P estrela for não for um número inteiro, eu aproximo para o inteiro mais próximo. Tá? Veja que, na verdade, essa é uma maneira, é a maneira mais simples de obter as medidas separatrizes. Existem formas que são matematicamente mais complicadinhas e que eu não estou te ensinando aqui. A gente está usando a forma mais simples de obter as medidas separatrizes. Quando a gente vai calcular as medidas separatrizes em softwares de estatística, por exemplo, eles não usam exatamente essa fórmula. Usam uma fórmula um pouco mais complicada, que é melhor, que é mais precisa, só que dá muito trabalho de calcular isso daí na mão, tá? Então, mas a ideia da divisão do conjunto de dados é conservada. O mais importante para a gente aqui é o conceito das medidas separatrizes, muito mais do que calcular isso na mão, porque afinal de contas o software vai fornecer isso para a gente. O nosso trabalho é de fato interpretar o que aquele número quer dizer. Tá? Uma representação gráfica poderosa que emerge das medidas separatrizes é o boxplot ou o diagrama de caixas e bigodes. Os boxplots, dependendo da área, eles levam um outro nome. Eu descobri que recentemente que na economia, na econometria, tem na área financeira é chamado de candle, né? Mas o boxplot ele funciona tanto para variáveis quantitativas discretas quanto para variáveis quantitativas contínuas. E ele fornece diferentes medidas separatrizes associadas a medidas de dispersão também. E permite com que a gente tenha uma visão geral da distribuição do conjunto, da distribuição dos dados. Vamos dar uma olhada nesse boxplot aqui, maior. Ele permite também a comparação de amostras em populações diferentes. Então aqui eu tenho um boxplot para uma amostra, uma população 1, um boxplot para os dados de uma amostra e uma população 2. Vamos dar uma olhada em cada um dos elementos desse boxplot. Tá? Então, o primeiro bigode aqui, por isso que diagrama de caixas e bigodes, a parte central é chamada de caixa. A caixa é ligada por uma linha tracejada até os bigodes, né? A parte mais baixa do bigode é o mínimo dos dados, a parte mais alta do bigode é o máximo dos dados, e aqui na caixa tem as quantidades de interesse, né? O primeiro quartil, a mediana ou o segundo quartil, que são equivalentes, né? E o terceiro quartil. A mesma coisa nesse outro boxplot. O que é interessante notar aqui, nessa comparação dessas duas amostras, né? É que essa distribuição da amostra 1, da população 1, é muito mais assimétrica do que da população 2. Veja, quando a mediana, tudo que acontece para cima da mediana é parecido com o que acontece para baixo da mediana, a distância da caixa, a distância dos bigodes, então a gente está em condições de simetria, né? O que é uma propriedade desejável devido às técnicas de estatística inferencial que a gente vai estudar mais para frente. Já essa amostra da população 1, ela é muito mais assimétrica. Você vê que a mediana está muito mais próxima do mínimo, a mediana está muito mais próxima do primeiro quartil do que está do terceiro quartil e o máximo lá para cima. A gente vai estudar uma construção diferenciada do boxplot lá no R, porque o R, por padrão, não constrói o boxplot do jeito que você está vendo aqui, mas lá no encontro síncrono a gente vai fazer esse boxplot no R e eu vou contar algumas coisas diferentes que acontecem lá no padrão do R. Pessoal, a aula de probabilidade estatística de hoje era isso. Espero que você tenha aproveitado o conteúdo.
E não deixa de tirar as dúvidas comigo, me manda um e-mail ou me pergunta lá quando a gente se encontrar na nossa plataforma de encontros síncronos. Beleza? Até mais.